Olá, turminha! Olha eu aqui de novo para nossa segunda aula de hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Nossa aula de língua portuguesa. Nossa segunda aula, né? Porque terça-feira tivemos a nossa primeira aula. Foi mais sobre textos, né? Aquela leitura de imagem e um texto propriamente para a gente ler, né? Foi aquele texto verbal e um texto não verbal. Pois bem, hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, nossa aula de língua portuguesa, começando agora. Olha aqui o nosso livro. Hoje, vamos logo fazer a correção, não é? Da nossa atividade de terça-feira, dia 3 de agosto. Como eu falei para vocês, o assunto foi leitura de imagem e a leitura de um texto, né? Então, na leitura de imagem, tinha lá uma imagem e algumas perguntas que eu fiz para vocês e vocês iam respondendo aí, de acordo com o que vocês observavam no livro, tá? Na imagem. Já no outro, na página 91, foi o texto Amigos do Peito, de Cláudio Tebas. Certo? O texto bem gostosinho, né? Bem legal. Então, dizia assim, eu vou ler novamente, tá? Amigos do Peito. Todo dia eu volto da escola com a Ana Lúcia da esquina. Da esquina não é sobrenome, é o endereço da menina. O irmão dela é mais velho e, mesmo assim, é meu amigo. Sempre, depois do almoço, ele joga bola comigo. Já o Carlos Alberto, do lado não é nome também. Tem uma bicicleta legal, mas não empresta para ninguém. O bairro onde moro é assim. Tem gente de tudo que é jeito. Pessoas que são muito chatas e um monte de amigos do peito. O Bruno no prédio da frente, o Ricardo do sétimo andar, o irmão da Lúcia da esquina, o filho do dono do bar. O nome completo deles eu nunca sei ou esqueço. Amigo não tem sobrenome. Amigo tem endereço. Muito legal, né? Aí vem o nosso vocabulário. Por que traz vocabulário? Porque sempre que vem o texto, vem o estudo do vocabulário, não é isso? E depois vem trabalhando o texto. A gente faz uma interpretação do texto e faz uma atividade voltada para o vocabulário. Toda a unidade, né? Então, esse foi o primeiro assunto da nossa terceira unidade de português, né? Vamos falar, vão ter outros textos, lógico, né, que é muito importante para vocês. Essa questão da leitura, né, interpretação de texto, aquele assunto que eu falo, sempre estou falando, é para o resto da vida de vocês, porque realmente é, tá? Sempre vai precisar ler bem e interpretar um texto, né? Saber responder sobre aquele texto. Pois bem, vamos falar sobre a ortografia, vamos falar sobre palavras com R duplo, com S duplo, vamos falar sobre palavras com H. E o principal, que é o assunto que eu mais gosto em língua portuguesa, que é substantivo, tá? É o nosso assunto, o nosso maior assunto de língua portuguesa, porque vamos falar sobre substantivo próprio, comum, o grau de substantivo, número de substantivo, gênero de substantivo. Então, todo assunto vai estar envolvido com o substantivo, certo? Vocês vão gostar. Então, vamos lá. A nossa correção da atividade de terça-feira, que foi nossa primeira aula de língua portuguesa, certo? Terça-feira, dia 3 de agosto. Hoje é quinta-feira, 5 de agosto. Então, vamos lá. Correção, página 92. Na página 92,
tinha atividade 1, 2 e 3. Aí pedi assim na 1. Sublinhe as palavras que indicam sobrenome e circule as palavras que indicam nome, tá? Então, sublinhado eu tenho Silva, Moura, Reis, Montebello, tá? Augusto também pode ser sobrenome, tá certo? Se você sublinhou, circulou, tá certíssimo. Como nome eu tenho para circular Eduardo, Augusto, Rafaela, né? Temos o nosso colega e o nome do nosso colega Eduardo, temos o nome também de uma colega nossa, o nome da mãe, né? De Mariana Ribeiro, que é Rafaela, Augusto, acredito que a gente não tenha na sala, tá? Então, no 2 tem assim, ó. Leia os nomes e sobrenomes. Tem Pedro Lopes, Érica Santos, Laura Freitas, Júlia Salles, Jorge Freitas, Bruno Salles, Renata Lopes, Patrícia Santos. Observando as figuras e os sobrenomes, podemos dizer que George é filho de... Patrícia é filha de... Júlia é mãe de... Pedro é filho de... Então, a gente vai ver os sobrenomes aí e as imagens, né? Então, a gente vai descobrir que George é filho de Laura, Patrícia é filha de Érica, Júlia é mãe de Bruno, Pedro é filho de Renata, certo? 3. Pinte da mesma cor a palavra e o seu respectivo significado. Então, temos aí 4 quadradinhos. Aí você vai ter que pintar com a mesma cor. Vai escolher aí 2 cores, né? No caso. E vai pintar o significado e a palavra com a mesma cor, né? Aí foi representado por 2 nuvens, uma rosa pintada e outra só com contorno. Então, ficou assim, ó. Tem aí esquina, nome de família que se segue ao nome de batismo. Tem sobrenome, trecho da calçada, na extremidade do quarteirão. Então, esquina, escolhi uma cor. Aí vou procurar o significado, vou pintar a mesma cor. Esquina, significado, trecho da calçada, na extremidade do quarteirão. Aí você vai, pinta com a mesma cor. A primeira e a última, né? E tem aí sobrenome, nome da família que segue ao nome de batismo. Aí pinta também na mesma cor, certo? Vai ficar a primeira e a quarta na mesma cor, a segunda e a terceira na mesma cor. Atividade 4, tem a 4 aí bem no cantinho, né? Eu não tinha visto. Tem aí a 4. Leia o trecho abaixo e marque a cena que representa a palavra destacada. Aí eu tenho um quadrinho azul dizendo assim: todo dia eu volto da escola com a Ana Lúcia da esquina. Da esquina não é sobrenome, é o endereço da menina. Aí tenho 2 imagens, né? Uma casa enorme e algumas araras aí na natureza. Esquina quer dizer é representado pela casa ou pelos animais, pelos pássaros, pelas araras. Aí você marca um X aí na imagem que mostra uma casa, certo? Esse era o estudo do vocabulário, né? Aí agora a gente vai trabalhar o texto, que diz assim, atividade 1, 2, 3, 4. Observe o bairro abaixo e escreva o nome de alguns dos colegas do poema Amigos do Peito. Eu tenho aí 4 locais e preciso colocar o nome de quem mora em cada lugar aí, tá? Aí, lá no texto, ele fala sobre a casa de Ana Lúcia, aí fala sobre Bruno, Carlos Alberto e Ricardo, certo? Então, Ana Lúcia no quadro de cima, no retângulo de cima, na casa. Aí no prédio verde, Bruno. No azul, Ricardo. E na casa, ao lado do prédio azul, Carlos Alberto.
2. Marque a cena que mostra o que o irmão de Ana Lúcia faz depois do almoço. Joga videogame, joga a bola ou come novamente? Joga a bola. Marca um X aí na bolinha, na imagem do meio. 3. Como são as pessoas do bairro do poema? As pessoas do bairro do poema são de todo tipo, gente chata e amigos do peito. 4. Por que o menino diz que seus amigos não têm sobrenome e sim endereço? Porque para ele só é necessário saber onde seus amigos moram e não os seus sobrenomes, não é? Às vezes pode acontecer da gente nem saber direito o nome, ter muita amizade, né? Isso acontece muito na escola, né? Tem algum outro coleguinha de outra turma que a gente só sabe o apelido, mas gosta muito dele. Então, não interessa onde ele mora, a gente só sabe naquele momento ali do recreio, da saída, né? Porque a gente vai encontrar aquele grande amigo, né? Aquele amigo do peito. Acontece muito isso. Na página 94, ainda trabalhando o texto, temos: complete as frases abaixo de acordo com o poema que você leu. Letra A. O menino que sempre brinca com o garoto do poema depois do almoço é a irmão de Ana Lúcia. B. O menino que nunca empresta sua bicicleta é o Carlos Alberto. 6. Observe as cenas e assinale a que mais parece com o bairro em que você mora. Aí você vai responder, né, de acordo com o que mais se parece com o bairro onde você mora, tá certo? Resposta pessoal. 7. O poema é um texto que provoca muitos sentimentos. Ele é dividido em versos. Já falamos sobre versos, sobre estrofes, que são cada linha do poema, não é? Verso, cada linha do poema. Estrofe, um conjunto de versos, tá? Baseado nisso aí, responde. Letra A. Quantas estrofes há no poema de Cláudio Tebas? Aí você vai voltar lá no texto e vai ver que tem 6 estrofes. Quantos versos há em cada estrofe? 4. Juntou 4 linhas de versos, tem uma estrofe, tá? Então, letra A, 6 estrofes. Letra B, 4 versos. C, de qual das estrofes você mais gostou? Você escolhe a que você mais gostou, escreve qual é o número, né, da estrofe. Eu gostei da estrofe número 2. Por quê? Tá? 8. Você se identificou com o que foi abordado no poema de modo geral? Falando sobre amizade, que não interessa o sobrenome, a gente só precisa saber quem é aquele amigo, né? Que a gente gosta muito, que se torna um amigo do peito, melhor amigo. Você concorda com esse assunto? Por quê? 9. Você já escreveu algum poema? Sim ou não, né? Sim, aí do que ele falava? Não, ponto final. Tá certo? Pois bem, encerramos a nossa correção. E hoje vamos falar sobre um assunto que já vimos na unidade passada, junto com pontuação, tá? Vamos trabalhar a gramática no nosso livro Sucesso. Emprego da vírgula. Por que eu estou dizendo a vocês que a gente já viu? Porque quando a gente falou sobre sinais de pontuação e tipos de frase, falamos sobre vírgula e travessão, ponto final, ponto de exclamação, interrogação. Então, falamos um pouco sobre a vírgula, né? Lá no nosso livro Aprender Mais, tá? Agora a gente vai falar sobre vírgula no nosso livro Sucesso. Então, abram o livro de vocês na página 95. Oi. Emprego da vírgula, certo? Pois bem, vírgula. Vírgula, aí é só um risquinho, né? E serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Exemplo:
Barão, 29 de abril de 2008. Paulo, vem almoçar. Certo? Essa vírgula aí entre a palavra Paulo e venha é para dar uma pausa, para a gente lembrar que estamos chamando Paulo para almoçar. Vamos ver outros exemplos, tá? A vírgula. A vírgula é um sinal que serve para indicar pequena pausa na leitura, mas, sobretudo, mudança de entonação. Muda o tom da voz, né? Muda como que a gente está falando aquela frase. Uma vírgula faz toda a diferença, né? O exemplo que eu deixo para vocês é esse. Se a gente lê essa frase da forma que está aí, sem vírgula. O homem que trabalha vive melhor. O homem que trabalha vive melhor. De uma só vez, isso é, sem nenhuma pausa, não haverá mudança de entonação. A linha melódica será uma só, artificial, linear, natural, inadequada. O emprego da vírgula após a palavra trabalha dará à frase a entonação natural. Será a mais adequada, o mais correto. O homem que trabalha vive melhor. Faça agora o teste com essas duas frases, lendo a primeira sem a vírgula e a segunda com a vírgula, para sentir a diferença. Então, vamos lá. Quando as crianças voltarem, ponham-os na cama. Quando as crianças voltarem, ponham-os na cama. Vê, dá uma diferença. Além dessa diferença na questão da leitura, na questão do sentido, temos também o fato de usar a vírgula para enumerar ou separar as ideias, separar o nome do lugar das datas, que a gente viu mais à frente. O que é que ele quer dizer aí quando enumerar ou separar ideias? Exemplo. Lobby, meu cachorro latiu, abanou o rabo e pulou. Danilo levantou-se bem cedo, lavou o rosto, escovou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, tomou café e foi à escola. O que ele está dizendo aí é que a gente não precisa, usando a vírgula, não é necessário que a gente repita algumas palavras. Lobe, meu cachorro latiu, meu cachorro abanou o rabo, meu cachorro pulou. Para que a gente não fique repetindo as palavras, basta que se coloque uma vírgula e a gente tem aí a questão da separação de ideias, tá? Para que não haja repetição. Danilo levantou bem cedo, lavou o rosto, escovou os dentes, tomou banho. Para isso, só colocando a vírgula. Outro exemplo, eu gosto muito, a gente vê muito isso nas escritas dos textos, né? Gosto de maçã, gosto de pera, gosto de uva, gosto de goiaba, gosto de abacaxi. Para que eu não repita a palavra gosto, eu preciso apenas fazer o uso da vírgula. O que é que eu vou fazer? Eu coloco lá, gosto de maçã, vírgula, pera, vírgula, uva, vírgula, goiaba, vírgula, abacaxi, tá? Para que eu não precise repetir várias vezes as palavras, então eu posso fazer a separação usando a vírgula. Uso também a vírgula para separar o nome do lugar nas datas. Quando a gente vai escrever Olinda, 5 de agosto de 2021. Antes de colocar a data, né, o número, a gente tem que colocar uma vírgula, certo? Fazer a separação do lugar das datas. Então, é obrigatório colocar essa vírgula quando se coloca o nome de um lugar e uma data, tá certo? Deixa eu lembrar vocês, no nosso livro,
no Aprender Mais, quando a gente falou sobre esse assunto, ó, Aprender Mais, falamos aqui, ó, sinais de pontuação. Vocês lembram? Aí vinha esse texto falando da galinha branca, né? Que perdeu sua amiga, a galinha amarela. Aí, depois disso, vinha as pontuações. Aí tinha o ponto final, a interrogação, a exclamação. Aí, falamos sobre a vírgula e o travessão, certo? Deixa eu dar só uma lembrada a vocês dos sinais de pontuação, né? O ponto final, usado no final da frase para indicar que ela acabou, não é isso? Muito necessário, sempre necessário. Frases afirmativas, frases negativas. Ponto de interrogação para fazer uma pergunta. Toda vez que eu fizer uma pergunta, preciso colocar interrogação. Ponto de exclamação indica admiração, espanto, né? Uma surpresa, um medo, tá? Aí vem a vírgula, que a gente está revendo hoje, né? Que diz que separa palavras, frases e expressões, tá? Então, para separar algumas palavras, como no exemplo que eu falei para vocês, que eu gosto de várias frutas, para eu não repetir a palavra gosto, eu separo as frutas usando a vírgula. Isso pode ser feito com qualquer coisa, tá? Brinquedos, maquiagens, filmes, tudo a gente pode separar utilizando a vírgula. Falamos também sobre travessão, que serve para indicar um diálogo, né? Uma fala de alguém. Certo? Então, esse foi o que a gente viu na unidade passada. Antes das nossas férias, né? Aqui no Aprender Mais, quando falamos sobre pontuação, aí aqui vem trazendo a vírgula. Já no nosso livro Sucesso, a vírgula vinha separada da pontuação, né? Por isso que é o assunto que estamos estudando hoje aqui no livro Sucesso, certo? Na página 95. Então, revisando, eu uso a vírgula para fazer algumas separações, para dar uma pausa na frase, né? Para separar ideias ou separar lugares de datas, certo? Para exercitar, para que esse assunto volte a ser bem fresco na mente de vocês, vou deixar 2 páginas no livro Sucesso, tá? Atividade aqui hoje. 96 e 97. Muito tranquilo as atividades. Muito tranquilo mesmo. Atividade 1, letra A, B, C, D, E, F. Então, letra A, Rodrigo trouxe bola, patins, dominó, videogame para a festa da escola. Então, Rodrigo trouxe bola, vírgula, patins, vírgula, dominó, vírgula, videogame para a festa da escola. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras frases. Letra B. Rinaldo, você vai à festa hoje? Letra C. Recife, 28 de fevereiro de 2021. Preste atenção onde vai colocar a vírgula, tá? Letra D. Feijão, arroz, trigo e milho são cereais. Letra E. A lápis, borracha, estojo e caderno nesta banca. F. Renata brinca de boneca porque ganhou de sua tia. Tranquilo, né? Muito fácil. 97. Você vai pesquisar e colar um texto jornalístico em que apareçam várias vírgulas. Leia o texto e circule as vírgulas. O que é que você vai ter que fazer? Nesta página tem um espaço. Você vai pesquisar livros velhos, jornais, revistas. Pode imprimir da internet se tiver como. Aí você vai recortar esse texto e vai colar aí nessa página. Colou, faz a leitura do texto. E onde tiver vírgula, você vai circular todas as vírgulas. Certo?
Tranquilo, né? Muito fácil. A dificuldade vai ser localizar o texto para poder fazer isso, não é? Mas o restante, muito fácil. Então, aquele velho esquema, terminou, manda foto lá no aplicativo, para que eu registre a tua participação e faça a tua correção. Lembrando, não acumula atividade, gente, tá? Não deu para fazer, marca, dobra a folha, para saber que tem que fazer essa atividade, tá certo? Só para não deixar acumulado e fazer como alguns de vocês que terminaram antes de entrar de férias, fazendo várias atividades, uma atrás da outra, né? Para deixar o livro em dia. Então, não deixa que isso aconteça de novo, tá certo? Se organiza aí, atividade diária. Cheiro para vocês. Amanhã, sexta-feira, dia 6 de agosto, é feriado na cidade de Olinda. É comemorado o dia do padroeiro da cidade, São Salvador do Mundo. Então, não nos veremos. Vamos nos ver novamente na segunda-feira, com as aulas de tia Jane, não é? E na terça, nossas aulas, certo? Então, cheiro no coração de vocês. Até a próxima semana.